Vamos orar um pouco mais. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos mais uma vez. Estarmos reunidos na tua casa, Senhor, em teu nome. A vida de esperança de que o Senhor esteja conosco e em nós. Edifica-nos para ti mesmo, Senhor. Edifica-nos. Pai, que andemos ao teu lado, Senhor, em santificação e santidade. Sejamos ensinados por ti nessa manhã, todos, a começar de mim, Senhor. Tu que é manso e humilde de coração, possamos encontrar o pão almejado, descanso para nossas almas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente vai tentar finalizar 1 Timóteo. Chegamos na parte final dessa carta. O apóstolo Paulo está dando as últimas orientações ao seu filho na fé, sucessor, como dizem alguns, Timóteo. Vimos na sexta-feira essa passagem, então, paradigmática, né, para nós como cristãos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E como parece que hoje em dia esse alerta não só tem sido esquecido, negligenciado pela igreja, como parece que a orientação bíblica é justamente ao contrário. Parece que a demonstração de que Deus é na sua vida é que você tem dinheiro, que você tem algum tipo de sucesso material nesse mundo. Então, nessa parte final, capítulo 6, o apóstolo Paulo está traçando um quadro comparativo entre os falsos mestres e o verdadeiro pastor que Timóteo deveria ser. Então, quando ele diz no versículo 3 do capítulo 6, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, infatuado, nada entende, mas tem mania por questões contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações. Então, Paulo está traçando esse quadro comparativo do que seriam os falsos mestres, os seus ensinos. E agora Paulo começa a segunda parte, por assim dizer, do quadro comparativo, mostrando qual o tipo de comportamento que Timóteo deveria perseverar tendo diante desse cenário tão adverso. Então, agora no versículo 11, a gente inicia a exposição de hoje. E o título que eu queria dar para a nossa mensagem, ainda seguindo, essa série de aprendendo a viver como igreja, mas a palavra hoje que eu queria trabalhar com vocês é a palavra responsabilidade. Palavra que quando você vai abrir no dicionário, responsabilidade é a habilidade de dar resposta. Então, a maneira como você vai ter que dar conta daquilo que você fez ou daquilo que você não fez. É uma responsabilidade do pai de cuidar dos seus filhos. Se acontece alguma coisa com a criança que está sob a supervisão materna, paterna, os pais eles serão responsabilizados por aquela negligência. A mesma coisa, o motorista, se ele faz alguma coisa, e machuca alguém com uma direção perigosa, ele vai ter que ser responsável por aquilo que ele fez. Então, nós como cristãos precisamos entender que temos responsabilidade, e uma responsabilidade infinitamente superior à responsabilidade que as pessoas do mundo têm. Então, quando o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, Ele não está nos elogiando. Ele não está dizendo que nós somos muito legais. Ele está atribuindo a nós uma tarefa e que deveria estimular em todos nós uma responsabilidade, a responsabilidade que temos. Então agora Paulo começa a falar sobre isso com Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus. Veja essa referência, homem de Deus, que Paulo usa aqui, é uma referência que vai aparecer várias vezes, inclusive no Antigo Testamento. Então, o homem de Deus, você vai ver, vamos abrir, se você quiser e puder, em Deuteronômio 33:1. Lá no início da Bíblia, Deuteronômio 33:1. Uma referência que vai ser atribuída, por exemplo, a Moisés. Versículo 1 do capítulo 33 de Deuteronômio. Esta é a bênção de Moisés, homem de Deus. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel
antes da sua morte. A gente vai ver uma referência também similar em 1 Samuel 9:6. Essa referência ao próprio Samuel. 1 Samuel 9:6. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Enquanto ele disse: segue, vamos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Outra, para a gente concluir, uma referência a Elias, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Versículo 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste para me trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Então, a expressão homem de Deus, como a gente já viu aqui nesses 3 exemplos, Elias, Samuel e Moisés, poderíamos ver outros, mas a referência é aquele que é de Deus. Um emissário de Deus, alguém que está da parte de Deus fazendo algo. E, por natureza, todos os cristãos deveriam ser homens de Deus, não o gênero homem e mulher, mas homens de Deus, representantes dele aqui na terra. Tu, porém, versículo 11 de 1 Timóteo 6, tu, porém, ó homem de Deus. Paulo vai dar algumas orientações a Timóteo, e a primeira delas parece que é uma orientação um pouco divergente daquilo que Paulo se propõe e propõe ao próprio Timóteo, quando ele vai dizer, por exemplo, na segunda carta: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas Paulo vai dizer que foge destas coisas. Existem momentos em que a atitude mais corajosa que o cristão pode ter é fugir. Vamos ver isso, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Moisés foge. Vamos lá, Gênesis 39, 12. José. Gênesis 39, 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, há momentos em que a atitude mais corajosa que o cristão pode e deve ter é fugir. E veja que é a primeira orientação que Paulo dá a Timóteo: foge. Nós estamos em um mundo corrupto e corruptor. O mundo está tentando nos corromper a cada segundo. Você não percebeu isso, talvez é porque você já esteja corrompido. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas Paulo está falando aqui? Claro que Paulo está falando de várias questões, mas sem sombra de dúvida, a referência maior é o texto que está antecedendo esse alerta. Versículo 9 de 1 Timóteo 6. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. É isso que Timóteo precisava fugir. Timóteo precisava fugir da autossatisfação, da tentativa de satisfazer-se a si mesmo, usando para isso métodos humanos, usando para isso a alegria do mundo, como Paulo já havia ensinado à própria igreja de Éfeso. Não vos embriagueis com o vinho, pois ele produzirá contendas e dissensões, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Timóteo precisava fugir desse ataque constante, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, veja que a referência clara é essa. Qual de nós não pensou em dinheiro essa semana? Não pensou. Qual de nós não ficou preocupado com alguma coisa que deveria pagar? Qual de nós não olhou para alguma coisa e desejou? Um copo, um suco, um bolo, não necessariamente um carro, uma mansão, uma viagem, pequenas coisas.
Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, mas veja, o que Paulo está mostrando aí, mostrando para a gente é que uma casa nunca pode ficar vazia. A gente já aprendeu essa lição, uma lição aterrorizante, no Evangelho de Mateus. O que é que acontece com a casa vazia, limpa e adornada? O espírito imundo que habitava lá vai voltar com mais sede. E o terror daquela casa será ainda maior. É isso que Paulo está querendo mostrar a Timóteo. Não adianta simplesmente você fugir dessas coisas. Você precisa ir em direção a outras. Não adianta simplesmente deixar de fazer determinadas coisas que são negativas. É preciso que nós comecemos a construir coisas que são positivas no contexto bíblico. Hoje é muito triste que, para a grande maioria, parece que, por definição, o crente é aquele que não faz. Então, eu era um bêbado, agora eu sou crente, não bebo mais. Eu roubava, agora eu sou crente, não roubo mais. Eu fazia, acontecia, mas como eu sou crente agora, eu não faço mais. Aí você pergunta assim, mas o que é que você faz como crente? Dificilmente vai ter alguma resposta bíblica vindo daí. Então, isso não é a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus é que nós nos tornemos como Ele. E nós sejamos árvores frutíferas. Até porque já aprendemos que todo ramo, estando nele, não der fruto, será cortado e lançado fora. Mas parece que para a grande maioria ficar sentado ouvindo um culto é o mais do que o suficiente para cumprir o padrão de religiosidade de cada um. Não é essa a orientação que a Bíblia nos dá. Foge destas coisas. E agora, então, o que é que Timóteo deveria buscar? Antes, segue. A ideia de seguir é a mesma ideia do Senhor, é o mesmo princípio que o Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte e diz, olha, existem diante de cada pessoa dois caminhos. Cada caminho é precedido por uma porta. Existe uma porta estreita, existe uma porta larga. Existe um caminho apertado, existe um caminho espaçoso. E esses dois caminhos, eles vão levar a dois fins específicos e opostos entre si. Segue a justiça. Segue aquilo que é correto. Eu já expliquei para vocês que a justiça, ela surge a partir da injustiça. Então a justiça ela não existe se não houver injustiça. Por exemplo, existia necessidade de justiça no Jardim do Éden? Não, porque não existia nada injusto ali. Era tudo bom. Estava tudo perfeito naquele momento. Existe necessidade de justiça no céu? Não, porque é tudo perfeito. A necessidade de justiça surge a partir da injustiça. Então, quando algo está fora do lugar, quando algo está pervertido, surge a necessidade de colocá-lo novamente no lugar, de dar a ele novamente o propósito que lhe foi designado. Então, justiça é isso. Você colocar a coisa certa no lugar certo, a pessoa certa, da forma certa. Segue a justiça, segue aquilo que é correto. E ele vai dizer aqui a segunda característica de que Timóteo devia buscar, seguir a piedade, ou seja, o alinhamento entre aquilo que você prega e o que você vive. Não adianta simplesmente nós falarmos de forma bíblica se nós não nos propomos viver da mesma forma. E ele vai dizer a fé. A fé, o firme fundamento daquilo que a gente não vê. A certeza das coisas que a gente espera. Por exemplo, irmãos, qual foi a última vez que você pensou no céu? Que eu e você, daqui a algum tempo, não vamos mais estar aqui nesse mundo, a gente vai estar em outro lugar. E na melhor das hipóteses, é o que a gente quer pensar, a gente vai estar no céu. Você já pensou como é que você será no céu? Deveria. E que está muito mais próximo do que a gente imagina. Mas essa nossa visão do céu só é possível se a gente tiver fé. Segue a piedade, a fé, e ele diz agora, o amor. Esse sentimento que define por natureza o cristão. Não qualquer tipo de amor, mas aqui a palavra ágape, o amor incondicional. O amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Não desiste. O amor que não tem fim. Esse amor somente os verdadeiros crentes terão.
como está escrito em Mateus 24, é justamente a diferença entre os amores que vai nos mostrar a diferença entre o salvo e o quase salvo. O Senhor Jesus vai dizer que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Então, o que é o amor do quase salvo? É o amor que se esfria. É o amor condicionado. Eu amava muito tal pessoa, mas essa pessoa fez isso comigo, então eu não amo mais. Eu gostava muito de ir à igreja, mas eu tive uma decepção X e Y e agora eu não gosto mais. Eu até era uma pessoa que fazia muitas coisas pelo reino de Deus, mas aí eu perdi essa alegria em relação a isso e então eu não faço mais. Esse é o amor do quase salvo. O amor. E agora, conectado com o amor, a constância. Porque não adianta você ter justiça, piedade, fé, amor, se isso não for uma atitude constante na sua vida. E é o que a gente tem visto na vida de muitos cristãos. Quantos de vocês, durante uma semana, parece que vocês são até crentes, durante outras semanas, parece que vocês nem conheceram a Jesus. Em determinado momento, a gente fala como se tivesse plena convicção de que somos salvos, e em outros momentos parece que a gente é igual ao mundo. Então nós precisamos de uma constância nas nossas atitudes, nas nossas ações, uma constância. E finalmente, a mansidão. A mansidão, característica daquele que é obediente. É impressionante como parece que ser desobediente hoje em dia virou uma qualidade. Então, quando a pessoa é desobediente, nós costumamos dizer que a pessoa é irreverente, autêntico. Não, não é desobediente mesmo. E desobediente nunca foi qualidade. Desobediente é um defeito. Desobediente é um grande pecado. Desobediente é um rebelde. É aquele que se rebelou contra Deus. São os anjos caídos. São os seres humanos que irão perecer no fogo do inferno. E é preciso que a gente entenda que essa desobediência na nossa vida precisa ser combatida e não estimulada. Nós deveríamos ser pessoas mansas, obedientes. Agora o apóstolo Paulo vai usar esse termo, que ele usa também em outras cartas, o termo combate. Essa palavra no grego, combate, ela é uma palavra também que pode ser traduzida, que dá origem ao nosso verbo em português, agonizar. Esse esforço muito grande que é feito tanto pelo soldado no campo de batalha, quanto pelo atleta, quando está disputando uma modalidade esportiva. É o mesmo verbo. Fala desse esforço comunal, onde a pessoa quase desfalece. Por isso ele diz, combate o bom combate da fé. Então, existe um combate que não é bom. Se não vejamos, deixe marcado aqui, e vamos agora para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ver aqui. Segundo os Coríntios 11, 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Percebeu? Então existem pessoas que não são homens de Deus, nem mulheres de Deus, mas buscam o mesmo tipo de tratamento. Um exemplo na Bíblia, Ananias e Safira. Por que eles tiveram aquela postura? Porque eles queriam parecer com Barnabé e a sua esposa. Pessoas desprendidas, pessoas generosas, pessoas que pensavam no reino de Deus acima de tudo. Foram, venderam um campo e trouxeram todo o valor da venda e depositaram aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira não tinham esse mesmo desprendimento, mas queriam receber o mesmo tratamento. E a gente vê muito isso na igreja, As pessoas dizem, eu não vejo por que tal pessoa é tratada de forma diferente, porque tem um comportamento diferente. Como nós vimos aqui, quem foi chamado de homem de Deus? Foi quem? Moisés. Datã, Corá e Abirão não receberam essa nomenclatura homem de Deus, pelo contrário. Então é preciso que a gente tome bastante cuidado, valorizando aquilo que tem que ser valorizado e não procurando atalhos.
Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Existe um caminho a ser percorrido. Então não adianta. É como, por exemplo, uma pessoa que quer se tornar um determinado profissional, ele precisa galgar um determinado caminho. Não basta simplesmente você dizer que é esse profissional, mas você precisa perseguir um caminho até você atingir um padrão de profissionalismo onde você vai ser respeitado como esse tipo de profissional. Não basta simplesmente fazer um cartão e escrever embaixo, sou isso aqui. Ou fazer um monte de propaganda no Instagram. Não, você não tem que parecer, você tem que ser. Considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Então o que é que Timóteo deveria ser? Um verdadeiro obreiro, um obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra de Deus. E aqui, transformando-se em apóstolos de Cristo. Essas pessoas são mestres do disfarce. Elas conseguem se disfarçar. Elas conseguem dissimular. De tal forma que, se nós não estivermos extremamente atentos, vivendo com uma ótica espiritual sobre todas as coisas, nós vamos ser facilmente enganados por comportamento falso dessas pessoas, que diante dos nossos olhos são uma coisa, mas que na verdade são outra. E não é de admirar, e o apóstolo Paulo fala, você não devia ficar perplexo diante disso, porque desde o princípio foi assim. Eva foi enganada por uma cobra. O diabo não é uma cobra, o diabo é um anjo caído. Mas ele se travestiu daquele animal, ele se disfarçou daquele animal para que ele pudesse se aproximar dela e conversar com ela, sem que ela tivesse medo. Os animais conviviam com Adão e Eva de forma extremamente pacífica e ordeira. Então, não é de admirar, porque o próprio Satanás, a palavra Satanás fala o adversário, o acusador, se transforma em anjo de luz. E não é muito. Paulo vai dizer, isso também não é tudo. Tem mais coisa que a gente deveria estar preparado para enfrentar. Pois que os seus próprios ministros, a palavra ministros aqui, os seus próprios servos, Satanás também tem os seus servos. Ele tem os seus representantes, se transformem em ministros de justiça. Ou seja, eles parecerão muito mais justos, à semelhança dos fariseus, do que os discípulos. Então, se você pegasse os apóstolos, Pedro, Tiago e João, e colocasse do lado de Anás e Caifás, quem é que você acha que pareceria mais justo para a população? Anás e Caifás. Até pelas vestimentas que eles usavam, até pela pompa com que eles andavam. Seus ministros se disfarçam de ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Voltando agora lá para 1 Timóteo, é exatamente esse quadro comparativo que o apóstolo Paulo está traçando. Ele está dizendo para Timóteo seguir o caminho correto. Então ele diz, combate o bom combate da fé. Então use as armas corretas. As armas da nossa milícia não são carnais, Timóteo. Elas são espirituais. Exatamente por isso elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então nós precisamos aprender a combater o bom combate da fé. Queria voltar com vocês a uma carta endereçada para a mesma igreja que Timóteo está pastoreando, que é a carta de Éfeso. Capítulo, todos vocês sabem, é o capítulo 6. Como Timóteo deveria combater o bom combate? Versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Timóteo, você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa do poder de Deus na sua vida, Timóteo. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. Se revista de toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme.
Firme contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Então, o diabo não vai vir para você de uma forma fácil de se identificar, por exemplo. Mas ele vai vir disfarçado. Ele vai chegar dissimulando. E nós precisamos estar preparados para nos proteger dessas ciladas. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, a nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas nós devemos perdoá-las, evangelizá-las, amá-las. Incondicionalmente. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. O apóstolo Paulo traz agora para nós uma referência clara sobre a interferência do mundo espiritual no mundo físico. Então, por exemplo, você viu essa semana essa interferência? Em algum momento você se deparou com uma realidade que estava diante de você e você se apercebeu de que aquilo não era meramente físico? Deveria. De tudo que a gente passou e vivenciou essa semana, existia uma interferência no mundo espiritual por detrás, embora a gente não tenha se apercebido na nossa própria vida. Principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tome toda a armadura de Deus. A ideia é a armadura está ali no armário, revista-se com ela, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer. Veja, você venceu uma batalha, não acabou a guerra. Não acabou. Ainda existe mais coisas. Permaneça atento. Continue vigilante. Continue orando. Porque a guerra não acabou. Somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso as palavras de Paulo: olhe, você precisa resistir. E depois de ter vencido tudo, permanecer firme, inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, se revista com a verdade. E a verdade não somente naquilo de dizer, essa parede é branca, essa parede é azul, mas a verdade enquanto palavra de Deus. Revista-se com ela. Foi o que nós falamos aqui na sexta-feira. É impressionante como nós vemos, pessoas que se autodenominam cristãs, debatendo sobre diversos temas, sem dar um versículo bíblico como fundamento da sua argumentação. Eu penso que é desse jeito. Sim, por quê? Porque eu penso. Não, mas qual o fundamento bíblico para isso? Por que você acha que é desse jeito? Por exemplo, qual o papel da mulher? Eu penso que a mulher e o homem, podem fazer qualquer coisa, ambos viver de qualquer jeito. Sim, qual o fundamento disso? Qual o versículo bíblico para você fundamentar essa sua ideia? Então, você precisa de fundamentos bíblicos para as ideias que você defende. Se você se denomina cristão, é claro. Por isso ele diz, você precisa estar revestido com a verdade. É nesse sentido. Tudo na nossa vida tem que ser um reflexo da nossa fé. Por que eu como desse jeito? Porque eu aprendi na Bíblia que é assim. Por que eu durmo desse jeito? Porque eu aprendi na Bíblia que é assim. Por que eu me relaciono com as pessoas desse jeito? Porque eu aprendi na Bíblia que é assim. Por que eu, não faço determinadas coisas? Porque eu aprendi na Bíblia que é assim. Revestindo-se com a verdade. Vestindo a couraça da justiça. Então, você precisa viver o que é justo. Você precisa viver o que é correto. É aquilo que nós já aprendemos. Nós somos a luz do mundo. Não podemos fazer o que encontramos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5. Ouvimos que acontecem coisas na igreja que nem a pessoa do mundo está fazendo. A pessoa está se relacionando com a mulher do seu pai. Nem as pessoas que não creem em Deus fazem isso. Então, como é que vocês são crentes e estão permitindo esse tipo de atitude dentro da igreja? Não pode. Entregue essa pessoa a Satanás. Então, a questão do que é justo. No nosso meio, a justiça deve ser uma referência. Vestindo-se com a couraça da justiça. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
Então, não adianta simplesmente nós vamos aqui, se Deus permitir, toda primeira quarta-feira do mês evangelizar. Não adianta simplesmente evangelizar. Mas você está preparado para evangelizar? E evangelizar não é entregar o povo de Deus. Evangelizar não é dizer um versículo bíblico para a pessoa, ou dizer para a pessoa faça isso ou faça aquilo. Evangelizar significa convidar a pessoa a viver a vida que você está vivendo. E se você não está vivendo essa vida, você não tem autoridade para convidar ninguém para viver vida nenhuma que você não vive. Calçai aos pés a preparação do Evangelho da Paz. Você está preparado para isso? Você, de fato, é uma pessoa que é luz? Embraçando sempre o escudo da fé. Veja, existe um escudo que nos protege dos ataques. Os ataques que vêm por meio de flechas ou dardos que são embanhados em fogo, com o qual podereis apagar. Por isso a palavra apagar. As flechas, antigamente, elas eram embebidas em material combustível, depois eram acesas, porque mesmo que ela não atingisse um alvo físico, aonde ela viesse acertar, ela incendiaria aquele lugar, aquela região. Mas ele diz, olha, se o escudo for o escudo correto, a flecha, ainda que esteja inflamada, ela vai se apagar. Ela não vai causar um dano que a pessoa que lançou está propondo a causar no alvo. Quem é o alvo? Os cristãos. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja, não apenas alguns, todos. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Você precisa estar consciente da sua própria salvação. Aqui nós vamos ver a importância de você ter uma visão correta acerca da parábola das 10 virgens. Por mais que o cristão deva ser amoroso, generoso, a nossa própria referência, é melhor dar, mas eu não posso dar minha salvação para você. Porque a minha salvação nem é minha. É a mesma coisa. As virgens prudentes, elas não podiam dividir o azeite com as virgens nécias. E aí não é falta de generosidade, é porque é impossível aquilo. Eu não posso mostrar algo para você que você não esteja disposto a ver. Eu não posso explicar para você algo que você não esteja disposto a aprender. Eu não posso caminhar com você a um lugar que você não quer ir. Então aqui a Bíblia nos ensina, existe o capacete da salvação. Para que você possa estimular outras pessoas a andarem pelo caminho da salvação, você precisa estar convicto da sua própria salvação. A referência sobre o exame, o autoexame tão necessário. Examine-se o homem a si mesmo. Versículo 17. A espada do Espírito. A única arma, por assim dizer, de combate. Uma arma que você serve tanto para você se defender quanto para atacar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exatamente a espada que o Senhor Jesus usou para afugentar Satanás quando foi atacado por ele. Ah, mas transforma essa pedra em um pão. Qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem de toda palavra que procede da boca. Então, para cada tentação, para cada cilada que o diabo estava propondo para Jesus, havia um versículo bíblico que Jesus combatia. E por fim, Jesus diz, aparta de mim, e ele tem que ir embora. Nós aprendemos também na carta de Tiago, a mesma referência de batalha espiritual. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora o versículo 18 ainda fala de batalha espiritual. Por quê? Porque toda essa armadura está conectada por meio da oração. Ou seja, o bom funcionamento da armadura depende da conexão entre as ferramentas, entre os utensílios, entre os elementos que a compõem. E o que faz, essa união? O que traz funcionalidade a esses elementos, para que eles não sejam apenas ornamentais?
É como, por exemplo, se você visitar um museu antigo, você vai ver lá, né, aquelas estátuas que são, né, as vestimentas dos soldados de antigamente. Né? Você até filme de terror, eles começam a andar sozinhos, né? Então, mas ali antes tinha um soldado ali dentro. Mas agora não tem mais. Você olha ali, é só uma estátua, está morta. Tem uma espada, um capacete, mas não tem ninguém lá dentro. A mesma coisa é, se a gente não tiver vida de oração, não adianta, isso tudo aqui vai ser ornamento. Ah, tem um escudo, não vai funcionar. Ah, tem a espada, mas não funciona. Ó, mas a couraça é só de enfeite. Só vai haver funcionalidade dessas armas, tanto de defesa quanto de ataque na sua vida e na minha, se a gente tiver vida de oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, no Espírito. E para isso, até porque a oração sem vigilância, ela é uma oração negligente. E vigilância sem oração é cegueira espiritual. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, esse é o combate que Timóteo está sendo convidado a combater. O combate que ele já tinha visto pessoalmente em Paulo. E agora ele estava sendo estimulado a seguir o mesmo exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, versículo 12 de 1 Timóteo 6. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Então, é preciso que você tome posse daquilo que lhe foi dado. A ideia é a terra prometida e as pessoas chegando para habitar nela. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A ideia, irmãos, é de que nós precisamos ser crentes genuínos. Versículo 13. Exorto-te. Veja, Timóteo fala para Timóteo, ele é chamado a exortar a outros, mas também ele era exortado. Exorto-te perante Deus. 1 Timóteo 6,13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Percebeu? A referência aqui é clara e está em oposição ao amor ao dinheiro. Para a grande maioria das pessoas, a vida só tem significado se tiver o quê? Dinheiro. Então eu quero comemorar o aniversário de meu filho. Ele vai fazer 18 anos. O que é que eu preciso? De dinheiro. Aí você vai comemorar sem dinheiro, pelo menos é o que o mundo diz. Eu estou precisando muito demonstrar para os meus filhos que eu os amo. O que é que eu preciso? De dinheiro. Para comprar alguma coisa para eles. Para poderem se sentirem amados. Essa é a referência do mundo. Para tudo que você precise fazer, você precisa de dinheiro. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não precisa não. O que você precisa é de vida. Alguma pessoa que está enterrada no cemitério pode dar os parabéns para algum aniversariante? Não pode. Mas imagine que a pessoa que morreu é muito rica. Ela não pode sair do cemitério, pedir para Paulinho abrir o sarcófago, vou ali no shopping, vou comprar uns presentes, depois eu volto, viu? Você me enterra de novo. Não, precisa estar vivo. Então, a gente olha para o secundário como se fosse essencial. E a gente então esquece do que é essencial. O que é essencial? Está vivo. Se você não estiver vivo, você não pode fazer nada. Só que a gente se esquece disso. Né? Por isso ele diz, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Preserva a vida. Por exemplo, há algum pecado da gente comemorar um aniversário? Depende. Como se comemora. Se você está agradecendo a Deus por um ano de vida, na sua vida, na vida de alguém que você ama, agradecendo a Deus,
isso é bom. Mas se você está querendo fazer alguma festividade para agradar o mundo, isso não é bom. E como é que a gente comemora a maioria dos aniversários? Querendo agradar a Deus ou o mundo? O mundo. Eu estou dizendo para os crentes. Então, cuidado. Por isso que aprendemos, em tudo que devemos fazer, só faça se for para a glória de Deus. Quer comais, quer beber, só faça se glorificar a Deus. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Ele preserva a vida de todas as coisas. Então, você prefere fazer um aniversário que saia na revista mais famosa, né, dos ricos, com um filho morto? Ou você prefere que o seu filho viva? Sem essa festividade, cheia de pompa. A escolha é essa. Deus disse o que pediu, mas enviou uma enfermidade mortal. Cuidado para que você não receba de tanto que você quer e perca aquilo que você acha que tem por direito. Porque você não tem nada por direito. A gente nasceu sem nada e a gente não tem direito a nada. Tudo que temos e somos, recebemos do Senhor e deveríamos ser gratos e não ingratos. E muitas vezes gananciosos como somos. Exorto-te perante Deus e preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, olha a referência que Paulo está usando, porque Paulo coloca esse nome aqui. Quem foi Pôncio Pilatos? Era o governador romano que estava lá quando Jesus foi condenado a morrer crucificado. Por que Pôncio Pilatos está aqui nessa conversa agora? Porque ele fala da confissão de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Que confissão foi essa, irmãos? Mateus 27, 2. Vamos lá ver. Mateus 27, 2. Mateus 27, a partir do versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Agora no versículo 11, de Mateus 27 ainda. Jesus estava em pé ante o governador. Quem é o governador? Pôncio Pilatos. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada percebeu. Uma boa confissão é isso. Você fala quando deve falar. Veja, a gente não precisa responder a tudo, irmão. Uma pessoa manda uma mensagem de WhatsApp desaforada a você, você precisa responder? Não. Por quê? Por quê? Porque você precisa pegar e responder, sabe, com raiva, e responder, e jogar logo um versículo bíblico na cara. Cheio de amor. É tanto amor que chega, sai do celular, né? O amor, coraçõezinhos. Então não, você não precisa. Em determinados momentos, o silêncio é a resposta mais rápida. Não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Olha, uma das melhores coisas que o WhatsApp já inventou foi a mãozinha orando. A pessoa te mandou um monte de mensagem, né? Ó. A gente não tem que orar por todos? A pessoa te encheu de desaforo, o que você vai fazer por ela? Orar. Você vê que até o pessoal ímpio cria umas coisas que dá pra gente usar, né? Como crente. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada, mãozinha de oração, ó. Nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos. A dúvida de Pilatos é se Jesus estava com um problema de audição.
Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. Porque a gente é assim, irmão. Quando a gente está sendo acusado, a primeira coisa que a gente... Qual é a nossa reação natural? Se defender. Mas eu não fiz nada disso. Mas não fui eu. Fui ele. Pior é tal pessoa. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. Ele sabia. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barnabé e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante todos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Você acha que adianta isso? Adianta você lavar as mãos? Aquele que comigo não ajunta. Quantas pessoas da igreja procuram essa atitude de Pilatos, de neutralidade? Então você está vendo a injustiça sendo feita, você não quer me meter. Sabe, não quero confusão. Quero ter uma vida tranquila, viu? Não me bote nesse problema. Não, você foi chamado a combater. Se você está querendo viver essa vida de neutralidade, então você não pode ser um soldado de Cristo. Versículo 25. O povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. É esse testemunho que Paulo se refere a Timóteo. Então, ó Timóteo, lembra de como Cristo agiu. Versículo 13, 1 Timóteo 6. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Versículo 14. Que guardes o mandato imaculado. Mandato. Ou seja, você recebeu uma autorização do Senhor para que você representasse o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Deixe marcado aqui, quero convidar vocês a abrirem na primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essa é a ideia do combate. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é?
a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram. Essa é a nossa responsabilidade. Nós recebemos o Evangelho e, portanto, devemos propagá-lo. Nos pregaram Evangelho, coisas essas que os anjos, veja, não é que os anjos anelaram no passado. O verbo está conjugado no presente. Anelam, perscrutado. Por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo significa revestindo, revestindo-se de entendimento. O que Pedro está falando? A mesma coisa que Paulo fala em Romanos. Não vos conformeis a este século, mas seja renovado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Todos nós vivíamos uma vida de paixões antes. Pelo contrário, segundo é santo, que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa... Nós estamos fazendo o que aqui hoje? Peregrinando. Então não é o nosso destino final à Terra. Pelo contrário, nós estamos peregrinando. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, recebeu o amor ao dinheiro. Não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, do como o cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala o que fala a Timóteo, saiba que essas palavras de Pedro estão também na mente dele. Versículo 14, 1 Timóteo 6,14, que guardes o mandato imaculado. Significa imaculado, sem nenhuma alteração, sem mancha, imaculado, puro, irrepreensível. Então, exerça o ministério de forma irrepreensível. E eu já disse, não é inerrante, é irrepreensível. Toda vez que erramos, temos a oportunidade de nos arrepender. Imaculado, irrepreensível. Até a manifestação. Essa palavra manifestação é de onde surge a palavra no português epifania. Significa aparecimento glorioso de Deus. Manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia é a sua segunda vinda. Você vai se encontrar com Ele, tanto quando Ele vir, ou então quando você e eu formos para o céu. O que acontecer primeiro? A gente vai se encontrar com Ele. Muito em breve. Versículo 15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor. Então, quem é que manda no mundo? É Donald Trump? Não. Parece, né? Ele está querendo dar ordem até lá à Palestina. Ele está querendo anexar a Palestina como um território americano. Então, não é ele que manda. Também não é o presidente do Brasil que manda. Não, quem manda em tudo é Deus. É Deus que sempre mandou em tudo.
essas pessoas hoje estão e amanhã não estarão mais entre nós. Quantos, né, avocaram para si o mesmo tipo de poder que esses outros estão avocando hoje? Basta você ler um pouco de história. Não precisa nem voltar muito tempo atrás. Então, o verdadeiro poder só é único e exclusivamente de Deus. E aquele que exerce algum tipo de poder aqui na terra prestará conta a ele. Versículo 16. O único que possui imortalidade. Percebeu? O único que possui, todos os outros morrerão. Ainda nós que somos cristãos, a Bíblia diz: todo aquele que crê em Cristo não morre, viverá para sempre. Mas nós precisamos ser vivificados, receberemos um novo corpo. E aí sim, viveremos para sempre com o nosso Senhor. Mas por essência, o Senhor Jesus, Ele é eterno, portanto imortal, que habita em luz inacessível. O que é um lugar inacessível? É um lugar que não se tem acesso. Ele habita num lugar inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, a referência a Timóteo aqui é porque, como nós, Timóteo também estava em um lugar aonde sempre estamos rodeados de pessoas que se acham o dono do mundo. Então, a gente olha para um lado e a gente vê um monte de traficante com metralhadora e eles se acham o dono do mundo. Você olha para o outro lado e você vê um monte de policiais com metralhadoras que também se acham o dono do mundo. E quando alguém é preso, vai ser julgado por uma autoridade, né, por meio de uma caneta judicial que se acha também o dono do mundo. E vai julgar mediante leis que são feitas, né, em casas legislativas, que tem lá pessoas que se acham donas do mundo. Então, no final, todo mundo se acha dono do mundo. E ninguém é dono de nada. O cristão é aquele por essência que sabe e está satisfeito com isso. Eu não sou dono da minha vida. Eu não trouxe nada, eu não vou levar nada. Eu estou extremamente agradecido porque eu tenho o que comer e o que me vestir. Eu estou agradecido a Deus por cuidar tão bem de mim. Eu estou agradecido e confiante de que aquele que Deus que cuida de mim jamais deixará de fazê-lo. Então o cristão vive sempre debaixo dessa confiança, ele vive debaixo dessa gratidão. Deus cuida de mim. Tem até um louvor que fala assim, né? Cantar o louvor é fácil, difícil é acreditar, né? Então agora no versículo 17, chegando no final da carta, exorta aos ricos do presente século. Então é possível que existam pessoas no seio da igreja que tenham muito mais do que efetivamente precisem. E essas pessoas devem viver vidas luxuriosas? Não. O alerta é claro. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então veja que as pessoas que têm um pouco a mais, elas se acham superiores àquelas que têm um pouco a menos, né? Elas se acham referencial, elas acham que pode dar, dizer e acontecer. Na igreja a gente já passou por algumas situações semelhantes, né? A pessoa acha que pode dar ordem ao pastor, que pode dizer o que é que deve ser feito dessa forma ou daquela. Não, não é bem assim não, né? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza é algo instável. A riqueza é muito parecido com uma bomba, né? Ela está ali e a qualquer momento ela pode explodir e causar grande destruição. A instabilidade das riquezas, mas em Deus. Então, se você tem mais do que precisa nesse século, não deposite a sua esperança nos bens que você guardou. Pelo contrário. Mas em Deus, tudo nos proporciona ricamente. Quem é que nos proporciona tudo? Deus. É a Ele que nós deveríamos estar agradecidos. Como eu falei, se a gente vai comemorar o aniversário de alguém, a gente vai agradecer a quem? A Deus. E não as pessoas. Eu não vou agradecer as pessoas pelo meu filho, minhas filhas terem mais um ano de vida. Eu vou agradecer a Deus.
Então, o aniversário deveria ser um aniversário de gratidão a Deus por aquele presente. Mas veja como o mundo perverte tudo. Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, Deus quer que a gente seja feliz, irmãos. Não está errado essa frase. O problema é que a gente não sabe a felicidade, o que é de fato. Então, felicidade não é a gente ter os nossos desejos satisfeitos, porque os nossos desejos, na sua grande maioria, são carnais. A nossa felicidade está no fato em nos alinharmos aos desejos de Deus para a nossa vida. E aí sim, quando esses desejos são satisfeitos, nós somos felizes. Feliz é a nação cujo Deus de Israel. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles isso é felicidade. Deus proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Se era uma marca dos primeiros cristãos, era alegria. Olha, eles estavam alegres até quando parecia que eles tinham razão para ficar tristes. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 5, versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. O que foi que eles fizeram com os apóstolos? O que foi que eles fizeram? Açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Isso é alegria. Alegria no sofrimento. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Isso é o quê? Alegria. Então, quando nós justificamos a nossa tristeza, nós estamos nada mais, nada menos do que pecando ainda mais. Tristeza não se justifica, se arrepende. A única tristeza que é justificada é a tristeza pelo pecado. Mas ela é acompanhada pelo consolo, que nos dá alegria. Bem-aventurados que choram, porque serão. Essa promessa faz uma referência justamente à tristeza pelo pecado. Quando você se arrepende do seu pecado, quando você chora pelo seu pecado, o Senhor te consola e te dá a alegria da salvação. Então a alegria sempre foi e será uma marca dos verdadeiros crentes. Abra comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Você percebeu que a alegria está antes de paz? Amor, alegria e paz. Então, quando você é crente e você não está feliz, tem algum problema no seu cristianismo. Problema muito sério. É por isso que muitos cristãos buscam alegria nas coisas do mundo, porque eles não têm alegria nas coisas de Deus. Versículo 18, 1 Timóteo 6,18. Que pratiquem o bem, que pratiquem. Veja, Timóteo exorta essas pessoas que têm mais do que precisam a praticarem o bem. Sejam ricos de boas. É possível ser rico de boas obras? Tanto é possível que está escrito aqui. Só se você não achar que a Bíblia é verdadeira. Aí tudo bem. Né? Sejam ricos. É exatamente o que Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Não ajuntei para vós outros tesouro, mas ajuntei para vós outros tesouro. Seja rico em boas obras. Foi isso que Jesus fala para o jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás o tesouro, depois vem e segue. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Generosos. Olha que coisa bonita, irmão. Seja generoso.
Tem 15 anos que eu pastoreio a igreja. As pessoas mais generosas na igreja são as pessoas que menos têm. As pessoas que mais têm são as pessoas mais avarentas que eu já vi na igreja. Porque imagine, irmão, imagine que você tem 100 e você separa 30 para ajudar alguém. Imagine que você tem 1 milhão e você separa 1.000 para ajudar alguém. Quem você acha que deu mais? Quem você acha que deu mais? O que deu 30. Ele ajudou a pessoa com 30% do que tinha. Ele ajudou. Eu não estou nem falando de dízimo. Ele pegou 30% do seu sustento e ajudou alguém que estava, um irmão que precisava desse amparo. Aí tem uma pessoa que tem 1 milhão e dá 1.000. E acha que deu, que fez mais que todo mundo. 1 milhão para 1.000 é o quê? Não é nem 1%, irmão. 10% de 1 milhão, 100 mil. 1% de 1 milhão, 10 mil. Menos, não é nem 1%. E acha que fez demais. É por isso que exorta aos ricos do presente século. Eles precisam ser exortados. Agora você imagina, a pessoa vem para a igreja, como por exemplo eu, né? O carro que eu venho não é meu, mas eu venho de carro. Aí eu vou dizer aqui, mas eu estacionei tão longe. Você sabe, eu estacionei lá embaixo, tive que vir andando. Aí tem gente que pegou o ônibus cedo para estar aqui. E eu estou achando, sabe, o Uber só me deixou ali. O Uber! A pessoa pegou o ônibus, pegou o metrô para chegar aqui. E a pessoa vem de Uber. Está reclamando. Devia ter vergonha na cara. Pela condição que você tem superior aos demais, você devia ter pego o seu Uber e ter dividido com o irmão que não tem Uber. Então, as pessoas perderam o referencial. Você só dá carona para alguém que está no seu percurso. Quem faz isso é o ímpio. O ímpio faz isso. Você tem carro, por que seu carro está na garagem? Porque não está aqui para dar carona para os outros. Não, porque eu acho difícil estacionar aqui, então não tenha carro. Por que está querendo carro? Para fazer as coisas do mundo? Só do mundo? É isso que é ser crente? Então, exorta essas pessoas. Se você tem essas coisas, você tem a obrigação de ser generoso por meio delas. Se você não é, você vai ter que dar conta diante de Deus naquele dia. Vem eu te dei um carro para ficar na garagem. Para você trabalhar durante a semana e quando ia para a igreja, não dava carona para um irmão. É isso que é ter carro? É para isso que você quer ter carro? Então parece que as pessoas não têm responsabilidade. Né? Então quando ele fala ser rico, não é ser rico. É você ter a mais do que a pessoa que está do seu lado. Portanto, você tem uma obrigação para com ela. É como o Tiago diz, você está vendo seu irmão que está com fome. Você tem como ajudá-lo. Você diz, vai em paz. Vai em paz o quê? Não ajudou por quê? Não, é porque a rua aqui é muito apertada, não tem onde estacionar direito. E tirou carteira como? Como foi que você conseguiu tirar carteira se não sabe fazer baliza? Irmão, você é crente. Assuma essa responsabilidade de crente. Então, quando ele fala isso, é porque ele está mostrando, vocês têm mais. Você não tem mais para poder ficar com o nariz em pé, não. Pelo contrário, tem mais, então tem que fazer mais. A quem mais é dado, mais lhe será exigido. Se você recebe mais, então você tem mais o que fazer com o dinheiro que você recebeu. Imagine uma pessoa que ganha salário mínimo e outra pessoa que ganha 50 salários mínimos. Aleluia! Então você tem 50 vezes mais responsabilidade para saber o que fazer com o seu dinheiro. Não, pastor, mas 50 salários mínimos não dá nem para viver. Realmente. Se você está no padrão Neymar, talvez não dê mesmo, né? Não sei qual é o seu padrão. Não, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras. Sejam ricos. Então imagine que você sabe cozinhar.
Por que não acordou cedo hoje e fez uma comida bem gostosa para todo mundo? Porque os irmãos aqui não se negam a comer, não. Eu nunca vi pessoa que rejeitar comida. Alguém viu? Mas assim, fulano já trouxe um bolo. Eu também vou levar um pão. Pode trazer. Bolo, pão, inclusive, se completam. Né? E o fulano acordou mais cedo, preparou um suco com farinha. Aí que é bom, irmão. Completa. Então, deixe Deus te usar. Aleluia. Se você sabe fazer algo, por que você não está fazendo para os irmãos? Sabe, é tão absurdo como as pessoas não pensam nisso. E isso só é compreensível pela falta de oração. Então, se você não orou pelo culto, como é que você vai saber como você deveria vir para o culto? O que você poderia fazer em prol dos irmãos que estão aqui com você no culto? No mínimo, você podia ter preparado uma coisinha gostosa para o lanche de depois. No mínimo. Né? Então, é preciso, irmãos, que a gente se doe. Né? Não é só depositar o resto do seu dinheiro no gasofilaço. Não, você tem que se doar. Se você não está se doando, qualquer oferta que venha da sua mão não tem validade diante de Deus. Você tem que ser oferta em primeiro lugar. Por exemplo, você sabe cortar o cabelo de alguém? Corte. Amém. Não meu. Eu não tenho. Mas eu faço o cabelo de alguém. Sobrancelha. Use os seus dons em prol dos irmãos e irmãs. Agora não vá pegar os irmãos para fazer de cobaia. Não. Se você não sabe, não diga que sabe, porque mentira é pecado. É verdade. Mas Dorcas fazia o quê? Roupa. Você sabe costurar? Costure. O que mais tem aqui, eu devo ter, é os irmãos com roupa rasgada. Né? Alguém sabe costurar alguma coisa? Levante a mão no final do culto, vamos pegar seu telefone. Então, é você colocar isso, sabe? E por que não acontece essas coisas? Não tem oração, não tem um amor sincero, não tem proximidade. Para saber que a pessoa sabe costurar e que você tem roupa rasgada. Ó, combinou. Então, você usar os seus talentos em prol da comunidade cristã que você frequenta. Porque se você não está usando os seus talentos aqui, não diga que você está usando lá fora. Você não está. Começa tudo aqui, para que depois a gente possa desempenhar bem o nosso papel fora dos muros. Então, ser generoso, irmão, não significa simplesmente fazer algo com dinheiro. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é só sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre qualquer tipo de dom que Deus tenha te dado e você tem, então, responsabilidade para com isso. E se você não tem usado isso em prol dos irmãos, isso é pecado. Não é mera negligência, é pecado. Generosos, sejam ricos de boas obras, versículo 18. Generosos em dar. Generosos em dar. Você imaginou, irmão? A pessoa não é só dar, é ser o quê? Você já pensou, você vem aqui hoje de manhã e dá um bolo para cada um? Aleluia! Tem irmão que chega e está orando, Deus, amém. Em nome de Jesus aconteça. Né? Então, é você ser generoso, é você se preocupar com os irmãos. É tão bonitinho quando você trata as pessoas com amor, não precisa de muita coisa, irmão. Você escreve um bilhetinho. Já pensou que coisa bonitinha vocês duas, semana que vem, cada uma, trazer um versículo bíblico e entregar para cada um, rosinha, pintadinho? Por que não faz? Você acha que isso é bobagem? Quantas vezes um versículo bíblico enviado para alguém me ajudou muito a superar a dificuldade que eu precisava superar naquele dia? Glória a Deus. Então, você ser generoso, você ser bondoso, nada tem a ver com você ali na loja comprar uma coisa e dar para alguém. É você se doar. É você dar o seu tempo para a pessoa. É você se preocupar em agradar a pessoa que é seu irmão e sua irmã em Cristo. É você entender que essa pessoa tem tantas limitações quanto você e precisa de carinho, precisa de amparo, precisa de estímulo tanto quanto você. É como está escrito, por que a gente tem que se reunir? Quando mais a gente sabe que o fim se aproxima, para que a gente possa estar se estimulando ao amor e às boas obras, não é o que está escrito na carta aos Hebreus? Então isso daqui isso não é uma formalidade que a gente está cumprindo, irmãos. Isso daqui é um alimento.
que a gente está recebendo para que a gente faça uso dele. Para que a gente coloque em prática aquilo que Deus manda a gente fazer e viver. Então, sejam ricos de boas obras. Generosos em dar. Olha que coisa, deixa marcado aqui 1 Timóteo 6. Vamos comigo, se você puder. Na terceira carta de João. Terceira carta de João. É uma carta muito longa. A gente vai ler toda ela. Viu? Você vai sair daqui hoje e vai dizer, eu li um livro bíblico, estou exausto. Cheguei lá na igreja, o pastor hoje estava daquele jeito. Fez a gente ler um livro inteiro da Bíblia. Né? Qual foi? Terceira de João. Terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Eu amo como? Na verdade. Se precisa adjetivar, é porque naquele tempo já tinha amor. Sabe o amor assim? Eu te amo, mas não dá eu e você junto. É você lá e eu aqui, viu? Por favor. Eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde. Assim como próspera é a tua alma. Percebeu? A pessoa que tem para dar, o Senhor vai continuar dando para essa pessoa, porque essa pessoa é um canal. A maioria de nós nunca vai ter determinadas coisas, por quê? Porque a gente não sabe como usá-las. A gente não sabe como servir de canal para Deus na vida dos irmãos e irmãs. Às vezes a gente recebe alguma coisa e aquilo fica lá mofando no nosso armário. É verdade. Às vezes a gente compra alguma coisa e aquilo fica mofando no nosso armário. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas, não é simplesmente pregar uma coisa, é andar nela. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, percebeu? Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Olha que coisa bonita. Gaio está num lugar longe de João. E João fica sabendo das coisas que estão acontecendo e que Gaio faz. As pessoas vão passando. Rapaz, Gaio lá recebeu a gente desse jeito. Tratou a gente dessa forma. Imagine a alegria de João ouvindo essas coisas. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores. Olha, quando você é generoso, você se torna um cooperador na verdade. Você usa os seus talentos, os seus dons, em prol de Cristo, do avanço do seu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 9. Sempre, você vai ver, sempre, né? Quase sempre na Bíblia você vai ver isso aqui. Quadros comparativos entre o que é correto e o incorreto que deve ser combatido. Agora agora João vai dizer sobre o mau testemunho na igreja. Escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer, veja, ele não quer fazer o bem para os irmãos, ele quer o destaque. Gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Você imagina? Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Você imagina palavras maliciosas contra o apóstolo João? É por isso que quando a pessoa fala mal de mim, eu já acho um pouco. Né? Fala mal do apóstolo João. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Lembra? Nem entram e nem deixam entrar aqueles que querem entrar. Porque imagine que você se torne essa pessoa generosa que você aprendeu aqui nessa manhã. Você acha que os não generosos no nosso meio vão ficar satisfeitos com você?
Vão ficar aqui e quer chamar atenção. Você viu? Só para se amostrar. Não é para se amostrar, não. Fazer o bem é fazer o bem. E se está sendo visto o bem que você está fazendo, que bom que as pessoas imitem Cristo na sua vida. Você não tem que estar preocupado com esse julgamento alheio. Pelo contrário. Fulano está fazendo isso só para se amostrar. Pronto, você acha que é isso? Então siga o meu exemplo de amostrador. Né? Quem dera tivesse mais amostradores assim, que façam o bem para os outros. Né? Então, as pessoas vão falar mal. Olha, é um filósofo ímpio que diz isso. Se você não quer ser criticado, isso é um filósofo ímpio. Se eu não me engano, até Aristóteles que fala isso. Pode a memória. Mas essa frase é de um filósofo, que ele diz, olha, se você não quer ser criticado, não fale nada, não faça nada, não seja nada. É a única forma de você não ser criticado. Isso é um ímpio falando. Até o ímpio tem essa compreensão. Então, faça o bem. E as pessoas, bajulador. Sim, tá bom, Você acha que o pessoal dizia o que de Timóteo em relação a Paulo? O queridinho de Paulo. Lá vai. Puxa-saco de Paulo. Também, até eu. Até você faria o que Timóteo faz. Então, cuidado, para que você não seja estimulado pelo mal, seja estimulado pelo bem. Veja os bons exemplos e siga-os. Não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Ele está dizendo que é para você imitar. Então, o fulano está imitando o que é bom. Imite o que é bom. Parece que é errado você imitar o que é bom hoje. Não, é certo. Imite o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Você percebeu? Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Então, quando você é crente, a própria Bíblia defende você. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha eu que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Você acabou de ler o livro todo da Bíblia, parabéns para você. E fez isso. Então, é preciso que a gente, irmãos, internalize a responsabilidade que temos. Todos somos responsáveis pelo que fazemos e pelo não fazemos. Naquele grande dia, o que é que diz aqui Mateus 25? Vamos lá? Eu já disse para vocês que eu tinha medo de filme de terror até que eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu agora dou risada de filme de terror. Eu tenho medo da Bíblia. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos, vinde benditos. Vinde é o quê? É um convite. Vinde, venha. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora, essas pessoas que receberam essa aprovação do Senhor, são pessoas que fizeram o quê? Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e foste me visitar. Estava preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, meus pequeninos irmãos, ele está falando de quem? De crente.
De crente para crente, igreja. Não é de mulher para mulher, Marisa, não, viu? De crente para crente, igreja. Fazei o bem a todos, prioritariamente aos da família da fé. O rei respondendo lhe dirá, versículo 40, em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus, percebeu? O pronome possessivo, meus, significa que os irmãos da igreja têm um pai, e também é o dono de tudo e todos, meus. São meus pequeninos irmãos, deveriam ser seus também. Mas antes de tudo, são meus pequeninos irmãos. Propriedade, posse. Cuidado quando você mexer com a noiva de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Cuidado quando você mexer com a igreja de Deus, porque ela é a igreja de Deus. Cuidado quando você mexer com os homens e mulheres de Deus, porque eles são homens e mulheres de Deus. Então o rei dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E agora o grande pecado de não fazer nada. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, apartai-vos. Ou seja, você pode estar indo em direção dele e ele dizendo, está vindo para mim por quê? Por que você está me chamando de Senhor, Senhor? Você nunca fez o que eu mando. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Percebeu? Não era preparado para você e para mim. Era para o diabo. Mas porque você seguiu o conselho deles e não de Deus, você vai para o mesmo lugar deles. Porque tive fome e não me deste. Então quer dizer que você vê o irmão que está passando necessidade na igreja e não se sensibiliza com ele. Não se sensibiliza com o momento de dificuldade que ele está vivendo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste-me ver. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos? É a mesma coisa. Irmãos, eu fico imaginando, se Jesus estivesse aqui na frente do gasofilácio hoje, tinha gente que saía, ia pegar dinheiro no caixa eletrônico, ia fazer alguma coisa, ia trazer... Porque Jesus está aqui na frente, eu quero fazer bonito. Olha Jesus aqui olhando, como eu vou deixar. E você acha que alguma vez que você doou ou não doou, Jesus não viu o que você fez? Ou o que você não fez? Existe alguma coisa que a gente faça ou não faça que foge do olhar de Jesus? Nada. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes, olha, você deixou. Você não fez o que deveria fazer. Ah, mas é porque eu estava muito ocupado. A minha vida estava exigindo demais de mim. O meu trabalho é muito difícil. A minha vida é muito difícil. Então morra. Sabe, a gente fica problematizando coisas que, na verdade, são só desculpas esfarrapadas daquela pessoa que não quer mudar. Não quer mudar. Eu preciso cortar fora o meu pé. Mas eu não quero cortar fora o meu pé. Então eu vou arranjar inúmeras justificativas para isso. Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então é isso que Paulo está falando aqui para Timóteo, no final do capítulo 6, no final da carta. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Vocês têm muito mais do que a maioria, então façam muito mais do que a maioria.
Porque se você tem muito mais, é única e exclusivamente porque Deus te deu muito mais. E você vai ser cobrado na proporção do que Deus tem te dado. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo vos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem. Que pratiquem o bem. Veja, irmãos, praticar o bem é como, por exemplo, quem gosta de jogar bola. Como é que você se torna bom jogando bola? Praticando. Pessoa que gosta de joguinho, de videogame, computador, como é que você se torna bom? Como? Praticando. Então, como é que você se torna bom em fazer o bem? Praticando. Prática. Pratiquem o bem. É como, por exemplo, irmãos, a gente está agora evangelizando, começamos fazendo isso lá no alto, lá em Cosme Farias. E estamos trazendo isso agora, se Deus permitir, para cá. Como é que a gente vai se aperfeiçoando nesse processo do evangelismo? À medida que a gente evangeliza. Não tem curso de evangelismo, não tem prática de evangelismo. Nos primeiros dias a gente está mesmo meio intimidado, meio melindrado, meio sem saber o que falar, como falar. Eu garanto a vocês que se nós tivermos constância, daqui a 1 ano ou 2, a nossa desenvoltura vai ser outra. Isso não significa que a gente agora vai se tornar sábio aos nossos próprios olhos, não, pelo contrário. Quanto mais Deus nos usar, mais conscientes estaremos que é o poder de Deus que tem nos feito fazer o que fazemos. Mas é a prática, irmãos, que nos faz, melhores servos. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, e prontos a repartir. Sabe? Você está com bis. Um bis, não é uma caixa de bis. Você está com 1 bis. Você divide o bis. Pastor, o bis é indivisível. O crente é indivisível. O crente divide até o bis. Dá para dividir por 3. Então é por 4, se for necessário. Um pedacinho para cada um. E Deus fará aquele bis dentro de você se transformar em uma espécie de barra de chocolate. 5 quilos. Satisfação. Pastor, não vi uma fé dessa nem em Israel. Tudo é possível aquele que crê. Até a transformação do bis em uma barra dentro de você. Então, prontos para repartir. Seja pronto para repartir. E não acumulem para si mesmos tesouros. Não acumulem, irmãos. Pare de querer acumular. Eu acho impressionante como as pessoas hoje estão preocupadas com o futuro. Aposentadoria, aí previdência privada, umas casinhas de aluguel, porque sabe como é. E você sabe se vai ter futuro? Quem te garantiu isso? Você sai do médico, o médico diz, olha, com esse coração você vive 20 anos, aí você é atropelado e morre. Porque você não só morre de doença cardíaca, você não só morre de doença respiratória, você não só morre de atropelamento. Irmão, você pode morrer de tanta coisa diferente. Pastor, pare de jogar urucubaca. Não, urucubaca nem existe, a gente é crente. Então, mas é isso, a gente pode morrer de tantas coisas diferentes, irmão. Por exemplo, como não tem o que explicar disso? Fulano morreu de mal-estar. Mas como é que a pessoa morre de mal-estar? Até hoje eu me pergunto. Mas está lá. Mal-estar súbito. E como é mal-estar? Morreu. Pronto. Não sabe explicar o que a pessoa tem. Mal-estar súbito. Então você pode morrer até de mal-estar súbito. Você vai tomar banho, escorrega, bate a cabeça. Já abriu o olho e diz, onde é que eu estou? Eita Deus. Você vai dormir, meu filho, lá mesmo fica. Já pensou? Você dorme naquele soninho gostoso. Quando abre o olho, diz, gente, aqui não é minha cama. Tomara que não seja fogo ao redor. Então, você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não sabe se você vai dormir e acordar. Você não sabe se vai acordar e vai voltar a dormir.
sabe? E a gente fica preocupado com o futuro. Não, porque daqui a 30 anos eu me aposento. E aí vou viver tranquilo na minha aposentadoria. Não é possível que um crente... Porque um ímpio pensar dessa forma é plausível. É compreensível o ímpio pensar dessa forma. Porque o ímpio só conhece isso aqui. Mas a gente sendo crente, irmão, semos ou não semos? Amém. Semos. Então, se a gente semos crente, vamos viver como crente. O nosso futuro não é aqui na terra, o nosso futuro é no céu. A gente já leu, nós somos peregrinos aqui na terra. Generosos em dar, prontos para repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros. Sólido fundamento para o futuro. Eu fico imaginando quando a pessoa vive desse jeito, ela não pode nem morrer. Olha o caso de Dorcas. Olha, eu tenho uma compaixão de Dorcas. Que a bichinha trabalhava. A bichinha estava indo para o céu. Os infelizes não deixaram ela ir para o céu. A falta de obreiro aprovado, olha o que faz. Aí o pessoal pega as roupas de Dorcas. Olha, senhor, traz ela de volta. Porque senão a gente vai andar tudo sem roupa aqui. E ela tem que passar mais tempo aqui na terra, fazer hora extra. Porque não tinha quem fizesse o que ela faz. Olha que vergonha. E se acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Então, assim, qual o investimento que você tem feito no reino de Deus, irmão? Qual é o investimento que você tem feito no reino de Deus? A chance é agora. Façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém... A chance é agora. E eu já disse para vocês algumas vezes, todo culto é irrepetível. Todo culto é irrepetível. Todo dia é irrepetível. Então, pode existir, hoje nós estamos vivendo no dia 16 de fevereiro de 2025. Talvez você possa se recordar, principalmente se você tiver o Google Fotos, ele faz isso do dia 16 de fevereiro de 2024. De vez em quando ele faz umas comigo. Olha, como você estava 5 anos atrás, eu digo, não era eu não. Né? Então veja como o tempo tem passado e como as coisas mudam tão rapidamente. E a gente não se apercebe disso. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira. Percebeu? Será que a gente não tem vivido uma vida falsa? Uma vida debaixo de premissas que não são, né, firmes e sólidas? Como a gente já viu aqui, olha, a riqueza é algo instável. Olha o versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Será que a gente não está vivendo essa vida falsa? Achando que a nossa vida só é boa quando a gente consegue satisfazer os nossos desejos? Então, se eu conseguir comprar a Havaiana que eu tanto queria, agora vai ser muito legal andar na rua de Havaiana? Não, não é assim que as coisas funcionam. Pelo menos não deveria ser assim. A fim de se apoderarem da verdadeira vida. A gente vai cear, irmãos. Eu já vou preparar aqui a ceia para vocês. Se quiserem. Essa parte final, o apóstolo Paulo. A tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Esse alerta é para todos nós. Será que a gente está guardando o que tem sido confiado para a gente? Será que essa pregação não vai cair no esquecimento como tantas outras já caíram? Tantas vezes que a gente veio para a igreja e se sentiu extremamente emocionado por alertas que o Senhor nos fez. Quantas vezes nos sentimos, né, acusados por Deus de coisas que estávamos fazendo e deveríamos nos arrepender, de coisas que não estávamos fazendo e deveríamos começar a fazer. Então nos propomos a mudar, mas essa mudança nunca veio. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis. Percebeu? Evita os falatórios inúteis.
A sua vida tem que ser uma vida proativa. A gente precisa entender que não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Se as pessoas que vivem para ser ricas no mundo sabem disso, vivem isso melhor do que nós. Então você vê um Elon Musk da vida, para você encontrar tempo na agenda dele, é para daqui a um ano. Ele não tem tempo a perder. Ele tem compromisso desde quando ele acorda até quando ele dorme. Tudo contado. Porque ele sabe que não tem tempo a perder, porque para ele tempo é dinheiro, e dinheiro é tudo. Para nós, tempo é vida. Cristo é tudo para nós. A gente deveria entender, não temos tempo a perder. Porque vamos ter que dar conta a Deus de todo segundo que nós usamos de forma errada. De cada instante da nossa vida que nós deixamos de viver o que Deus tinha para nós. Vamos ter que dar conta. Cada instante de vida. Por menor que seja, instante, segundo, minuto, você vai ter que prestar conta a Deus. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos. E as contradições do saber. Percebeu? As contradições do saber. Então a gente não está aqui para demonstrar quem é mais inteligente do que o outro. Deixa isso para o Enem. A gente está aqui, irmãos, para conhecer a sabedoria de Deus e praticá-la. Não é o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento que nos faz melhores do que somos. Cristãos mais maduros. Cristãos aperfeiçoados. Cristãos que se tornam instrumentos de Deus nesse mundo. Tradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então, muitas vezes, eu tenho presenciado que no cenário evangélico a gente vê uma espécie de debate filosófico. Então, pessoas que acham que têm algum conhecimento teológico começam a debater entre si, numa disputa de orgulho contra orgulho. E você não vê uma edificação cristã, você não vê nenhuma prática de fé genuína, pelo contrário. Pois alguns, professando, desviaram-se da fé. Percebeu? Você se desvia da fé tanto pelo amor ao dinheiro, quanto pelas consequências do amor ao dinheiro. Uma das consequências é o quê? O orgulho. É aquilo que eu falei. Se eu escrevo um livro, O Segredo do Sucesso, e tem lá do lado, O Segredo do Sucesso de Elon Musk, você acha que vão comprar o de quem? Não? Nem você compraria o meu, irmão. Pastor, posso ser honesto? Então, você quer o quê? Você vai querer conhecer o sucesso de quem é bem sucedido. É assim que funcionam as coisas. E veja, isso não está errado. É como, por exemplo, eu, que sou cristão. Eu quero conhecer a vida de quem? Dos verdadeiros crentes. Eu quero conhecer como os verdadeiros crentes viveram para que eu possa imitá-los. Não é para que eu ache bonitinho e fique emocionado. É como eu digo, a gente fica vendo desenho bíblico de Jim Elliot, sim, mas ninguém quer ir para a selva. Ninguém quer Emoboiá. Vai Emoboiá. Emoboiá aqui é muito de boa. Emoboiá para você, viu? Eu quero ver Emoboiá, o negócio pegando. É as flechas, né? E agora não é mais flecha não, agora é metralhadora. Eu quero ver. Emoboiá, Emoboiá, Emoboiá. Então, assim, ver aquele desenho bíblico é uma coisa. A gente vê o desenho bíblico de Jambânia, né? Lá na prisão, escrevendo o peregrino. Sim, você quer estar na prisão? Sendo que você podia ser solto na hora que você quisesse, se você se comprometesse em não pregar mais o Evangelho. Tendo 4 filhos e uma das suas filhas, talvez, eu creio que a mais nova, cega. A família passando necessidade porque não tinha o amparo do marido lá para um sustento melhor. Aí a gente vê o desenho bíblico, acha bonito, se emociona, assim, quer ser? Então, a gente quer conhecer a vida dessas pessoas para o quê? Para imitá-las. Porque elas imitaram a Cristo de pé. A gente fala de mulheres crentes que viram seus filhos serem assassinados na sua frente e não negaram a fé. Versículo final, 21. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja
Você percebe como Paulo termina a carta assim de uma forma, parece que, ô Paulo, mas você está chateado? Não, não está chateado. Porque Paulo sabe que ele falou o que devia falar. Às vezes a gente pensa que a igreja tem que ser bonitinha. Não, a igreja não tem que ser bonitinha nem feia, a igreja tem que ser fiel. A gente não está aqui para fazer com que as pessoas se sintam bem. A gente está aqui para que as pessoas sejam purificadas, santificadas. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que coisa interessante, a gente já vai cear, você já pode pegar os utensílios, né? Mas eu fico me questionando, no ano passado, nesse mesmo período, teve exatamente essa mesma ação. A gente ainda estava na igreja de lá. E de manhã cedo, quando a gente chegou, um monte de gente entrou em Salvador, tirando os carros aqui, porque no trio elétrico ia passar. Né? E para passar tinha que ter espaço na rua, tinha que tirar carro de um lado da via. Costuma ter carro dos dois lados da via. Você veja a preparação para esse evento. Um evento secular, um evento sem grande importância, até para o bairro mesmo. Qual vai ser a importância? Qual é a importância desse evento para a vida das pessoas aqui? Nenhuma. Mas esse evento ele foi pensado há meses atrás. As pessoas tiveram que endereçar documentos a determinados órgãos da prefeitura para ter autorização. Você vai ver aqui a presença da Guarda Municipal, a presença da Antônio Salvador. Todas essas presenças são requisitadas por meio de ofício. Não sei se foi a Associação de Moradores que está organizando, não sei, mas deve ter sido. Veja a organização que os desorganizados se propõem para fazer o que querem. E nós, como igreja, não aprendemos isso. Queremos fazer as coisas ao léu, de qualquer jeito. Acordou hoje, vou para a igreja. Ontem nem sabia se havia ou não. Se eu acordar bem, eu vou. Se eu não acordar bem, eu não vou ver o que vai acontecer. Né? E depois a gente se pergunta por que a gente não está sendo transformado, porque a nossa vida às vezes não sai do lugar. Isso quando você tem essa consciência que já é alguma coisa, né? Quando você tem essa consciência, oh meu Deus, a minha vida espiritual não está saindo do lugar. Isso já é alguma coisa, porque a maioria nem essa consciência tem. Está satisfeito em sentar e ouvir. Então, quando Paulo fala, que ele fala aqui na parte final, pois alguns professando se desviaram da fé. Então a gente que vai cear, é preciso que a gente se questione como é que está a nossa caminhada. Será que em algum momento da nossa caminhada não houve um desvio? Em algum momento da nossa caminhada a gente não perdeu o foco? A gente simplesmente não está vivendo um cristianismo no piloto automático? Não, eu vou para o culto, eu sento, eu ouço, eu vou para o culto, eu sento, eu ouço. Sim, mas não é isso que é ser cristão. Ser cristão é ter uma vida transformada. É viver debaixo de padrões que são claramente divinos e não terrenos. Então, vocês que já tomaram do pão e do cálice, eu queria convidar vocês, nessa manhã especial, a vocês se lembrarem acerca das coisas em prol do reino de Deus que vocês têm feito, como a gente falou aqui. Lembrem, principalmente, da parábola das 10 virgens que a gente começou aqui. A salvação, você não pode dividir ela com ninguém. Mas existe algo na sua vida que você pode dividir. Suas posses, o seu tempo. Você pode ser generoso com tudo que você tem, com tudo que você recebeu de Deus. Então eu queria convidar vocês a refletirem comigo, e não só nesse momento que a gente está ceando. Eu queria que vocês fossem para casa hoje pensando um pouco sobre as coisas que nós precisamos começar a dar para que o reino de Deus avance poderosamente no nosso meio. Comamos e bebamos para a glória de Deus e Cristo. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela alegria que o Senhor tem nos concedido de estarmos em teu meio, de estarmos junto a ti, Senhor, conscientes de que o Senhor está em nós e que o Senhor está conosco. Não nos deixa, Senhor, influenciados pelo mundo, mas pelo contrário, Senhor.
e pelo poder do Santo Espírito, nos tornemos luzeiros no mundo que vive em trevas. Oramos por essa comunidade do Alto das Pombas, que o Senhor nos ajude a ser a igreja que devemos ser. Que nós, de fato, possamos cumprir o nosso papel, Senhor, cabalmente nesse local. Leva-nos em paz, Senhor. Nos concede sempre da tua paz. Que a tua alegria seja a nossa força. Cada irmão e irmã que está aqui nessa manhã, que sinta tocado por ti, possa voltar para casa consciente e agradecido de que houve uma visitação do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. No amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para sempre conosco. Nós temos. Agora nós vamos orar pelo irmão Paulo, porque daqui a pouco ele vai subir ali e ele vai evangelizar essas pessoas. E a gente não sabe se ele vai voltar vivo, então vamos orar por ele.